Muito bem, pessoal, estamos de volta, mais um vídeo aqui do canal Rosa do Luxo. No vídeo de hoje, pessoal, vamos falar sobre Frei Martinho, o homem que tinha a habilidade de fazer bilocação. Esse é mais um vídeo na nossa série Super Humanos. Se você quer ver os outros vídeos, clique na playlist Super Humanos, que vai estar aí na página das playlists. Vai estar aí também no card, aqui em cima, vai aparecer no card. E vai estar na descrição. Tamo junto? Então, pessoal, eu vou fazer uma leitura aqui e depois eu vou formular uma ideia aqui, tá? Então vamos lá. Frei Martinho, o santo que podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Sem nunca sair de sua Lima natal, Frei Martinho foi visto no Japão, China, Filipinas, México, África e França. E ele está longe de estar sozinho. O milagre da bilocação é toda uma categoria. São Cupertino, o que voava, é um dos colegas de Martinho, a se duplicar. O cara que se duplica, né? Além disso, tais fenômenos eram acompanhados de testemunhos de fiéis e religiosos que juravam ter presenciado sua presença em terras distantes. Muitos acreditavam que sua missão era levar consolo e esperança onde a fé se encontrava fragilizada. Levar boa nova, né, pessoal? Os relatos também descrevem que durante a bilocação ele permanecia em oração e meditação profunda, como se seu espírito se expandisse além do corpo. Essa habilidade era vista como um dom divino, sinal de pureza e entrega absoluta à sua vida espiritual. Até hoje, estudiosos e devotos investigam e comentam sobre esses mistérios. Para os crentes, são provas da grandeza do espiritual sobre o físico. Cara, assim, se você for parar para pensar, olha que coisa interessante, né, sobre a bilocação. Estar em dois lugares ao mesmo tempo, é possível isso? Bom, sabemos que temos 7 corpos, né, sutis. Então, assim, para que servem esses 7 corpos, né? Então, no meu entendimento, segundo o que eu pesquiso, né, você está num lugar fisicamente e ao mesmo tempo está em outro lugar, significa que ou você tem uma capacidade de criar uma holografia, um holograma de si mesmo, ou você tem a capacidade de realmente fazer um deslocamento físico com um dos seus 7 corpos, a qual esse corpo se materializa, fica físico e você interage em outros lugares. Isso de uma maneira consciente, vamos colocar assim, ou talvez subconsciente também, né? Mas eu acredito que de uma maneira consciente. Por quê? Porque aqui diz, né, que ele estava em meditação, né, em oração e meditação profunda, como se seu espírito se expandisse, né? Então ele, numa meditação ou oração, o seu espírito se expande e um dos corpos dele sai e ele vai para o local que ele quer. Eu assisti um filme uma vez, pessoal, que agora eu não vou lembrar o nome do filme. Esse filme é muito interessante, que o cara ele fazia isso. Ele ficava no local de uma sala meditando e saía em desdobramento e fazia as coisas lá que tinha que fazer. Só que em processo de bilocação. Então isso realmente é uma evidência muito forte que isso existe. Por quê? Porque aqui é um relato da época de 1200 e alguma coisa, né? E assim, isso é uma evidência muito forte, é um relato que se tem. Tanto esse relato, como o cara que fez teletransporte, como o cara que resistiu ao fogo. E detalhe que o cara que fez teletransporte era colega desse cara, amigo desse cara. Logo também vem a questão que não eram pessoas comuns, certo? Não eram pessoas comuns, eram pessoas que realizavam treinamentos, eram pessoas que realizavam treinos específicos, viviam de uma certa forma, viviam à margem da Matrix, né? Se alimentavam de forma diferente, faziam exercício físico, tinham contato com inteligências extraterrestres ou extradimensionais, tinham ali os seus contatos espirituais também, né? Então, assim, eram pessoas diferentes, conhecidos como santos na época, mas podemos falar que eles eram alquimistas, grandes magos, enfim. O nome não importa. E eram pessoas aparentemente também que
nenhum deles, inclusive, tinha cargo na igreja. Então, pessoas religiosas, até mesmo pela época a qual a igreja era muito forte, normalmente essas pessoas eram religiosas. E as pessoas viviam como santo, né? Mas era uma pessoa que tinha um modo de vida, um estilo de vida diferente, a qual ele conseguiu realizar tais feitos, né? Então essa aqui é uma evidência de que essas pessoas existiram e que hoje em dia também existem pessoas assim, porque existem evidências muito fortes, existem provas de pessoas que têm habilidades, né? Isso aí, ainda mais hoje com a advento da internet, já é mostrado, e evidências muito fortes também de pessoas que têm grandes dons, grandes habilidades. Aonde você quer chegar com isso, hein? Cara, se você for parar para pensar, hoje estamos numa era final, entrando numa nova era, e coisas como essa vão ser comuns, não vai ser mais algo extraordinário, sobrenatural. Teremos pessoas com grandes capacidades, teremos pessoas com grandes habilidades, e aí vai surgir um outro processo também, a qual, como diz o ditado, né? Tudo que Deus faz, o diabo com inveja quer imitar. E é verdade, dentro do sentido figurado, é claro. Considerando essa existência de Deus e diabo, é outra questão também que precisa ter um entendimento. Mas o grande fato é que, de fato, tudo que existe de uma forma natural, que foi já deixado pela natureza, a qual existe um processo normal de desenvolvimento e evolução, existe um sistema artificial que também é criado para imitar esse processo. Um processo que não é um processo original. Então a IA, o advento do transhumanismo, vai ser esse processo onde super-humanos também vão ser capazes de realizar grandes proezas. Então veremos também, e vai ser tudo ao mesmo tempo. E o processo final, o grande objetivo final da humanidade, do processo original de desenvolvimento e evolução, a qual Jesus lá atrás passou esse conhecimento e disse que faríamos coisas iguais ou maiores que a que ele fez, e não é no contexto espiritual, como muitos religiosos dizem. Isso é espiritualmente falando. Não. Quando ele fez lá as proezas, foi físico, não foi espiritual, foi físico, e disse que nós faríamos igual ou maior. Então, isso já se cumpriu, né? E o processo final disso é o processo de ascensão final, transmutação final, onde o ser humano será capaz de além de realizar todos esses fenômenos. Tem um vídeo aí que eu fiz, o segredo da tecnologia mental, o poder da tecnologia mental. Todas aquelas habilidades o ser humano será capaz de fazer, ok? Então, esse é o meio do processo, e o processo final é uma evolução final, onde o ser humano será capaz de se libertar da terceira dimensão, ir para outros planetas, ir para outras dimensões. Por quê? O cara está criando uma nave para ir para Júpiter, para Marte, para Saturno, Plutão. Ele está criando uma tecnologia maquinária que é possível você ir para outros planetas ali, dentro da cosmologia original do planeta, que é uma outra história também. Mas imagina você conseguir fazer isso fisicamente, você não precisar de uma nave, de um foguete para ir para outra dimensão, para ir para outro planeta, você fisicamente, com o seu corpo, conseguir fazer isso. É disso que estamos falando. Esse é o grande objetivo final que o ser humano irá alcançar. Algumas pessoas, não todas, mas algumas pessoas, aqueles que se dedicar, aqueles que se esforçar, aqueles que buscar, ok? Não vai ser algo mágico, não vai ser algo assim, arrebatamento, fica esperando, vai na igreja, louva, adora e fica esperando sentado e que vai dar tudo certo, você vai ser arrebatado. Não vai ser assim, não vai ser processo de abdução também, onde você vai ficar sem fazer nada e vai vir uma nave, vai abduzir você. Não é bem assim também. Pode até ser que ocorra algo parecido nesse sentido, só que dentro de um contexto a qual você terá que estar preparado para que isso aconteça. Isso pode acontecer sim, tá? E é isso. Cara, deixa sua opinião, o que você acha sobre bilocação, tá? Coloca nos comentários se você concorda, se você discorda. Quais suas experiências, se você já teve experiência com isso.
E as pessoas perguntam, e você, Wendel? E você? Você fala tanto disso, tanto daquilo no seu canal, mas quais são as suas habilidades? Eu posso dizer que eu estou em desenvolvimento dentro de um processo desse de habilidade de super-humano. Tem uma coisa que eu já consigo fazer, né? E eu estou trabalhando para que desenvolva mais isso, que é uma questão frequencial energética e extrasensorial. E muitas pessoas têm essa capacidade, tá? Então eu posso dizer que eu estou nesse processo de desenvolvimento, tá? Estou me dedicando nesse processo para que eu atinja todas essas questões, para que eu me torne super-humano um dia. Eu já estou nesse processo. Isso não é só um vídeo falando, contando história de pessoas. Eu vivo isso. Eu estou vivendo isso, tá? E requer muita dedicação. Posso falar para você. Ah, você é um louco, você, sei lá, você está viajando. Tudo bem, pode pensar o que quiser. Mas se você for ler mitologia, a Bíblia, os povos antigos, se você for pegar e estudar mecânica quântica, ciência salarial, você vai ver que tudo isso aqui é real. Não é só uma ficção científica. Isso é real, isso já está acontecendo. É só ver o que está acontecendo com as IA, é só ver o que vai acontecer com o transhumanismo do futuro. Tudo isso é possível. Tamo junto? Então, ó, cara, aí na descrição vai estar o meu e-book, Os 9 Passos para uma Evolução Acelerada. Baixe totalmente gratuito. E o curso do Renato Rossi também, e o meu contato, para caso você precise de um TI, para abrir uma página no Facebook profissional, canal profissional no YouTube ou site profissional. Só falar comigo aí. Tamo junto? Então, ó, vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Valeu!